A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos, graças a Deus, por mais uma live que estamos iniciando nesta noite, nesta quinta-feira, 6 de agosto, que estamos iniciando. Deus muito nos abençoe, abençoe também você, toda a sua família, seus filhos, seus familiares. Graças ao Senhor por estarmos vivos, né? Sempre devemos agradecer a Deus pela saúde, pelo alimento de cada dia que o Senhor tem nos concedido. E hoje, como sempre, junto com a missionária Janaína, minha esposa, iniciando esta transmissão, aonde iremos falar hoje sobre o matrimônio e a criação dos filhos. Neste momento, eu os convido para orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus e pedindo ao Espírito Santo para que possa nos guiar. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito somos agradecidos por esta oportunidade que Tu tem nos concedido, por este momento especial, momento que estamos compartilhando do Teu amor, da Tua palavra, para os ensinamentos aplicados em nossas vidas, na vida dos casais, dos filhos, e que nesta noite não seja diferente, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja nos inspirando, nos ajudando, abrindo a porta da palavra e abrindo principalmente o nosso coração. Que cada um que esteja em seu lar nesse momento, aqueles que ainda não se conectaram, Senhor, mas o Teu Espírito Santo possa tocar no coração deles, possa os lembrá-los, para que eles possam estar assistindo, compartilhando e comentando esta live. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, apresentamos toda a nossa igreja batista e também aqueles que não são batistas, mas são evangélicos, aqueles que são católicos, aqueles das demais religiões. Que o Senhor possa abençoá-los, cuidá-los de cada um e estar assim nos ajudando sempre. Pai, obrigado, em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus pela sua tão grande graça em nossa vida. Nós só podemos agradecer em tudo. Cada dia é um dia de vitória para a nossa família, para a sua família, para a nossa igreja, para a sua igreja. Nós iremos iniciarmos a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Efésios. O livro de Efésios, ele no capítulo número 6, do versículo 1 ao versículo de número 3. A palavra do Senhor, ela nos diz: Filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Amém? Veja que a palavra do Senhor, Paulo escrevendo aos Efésios, ele dedica esta parte do capítulo justamente uma orientação para os filhos, uma orientação. Tudo o que você precisa saber, tudo que nós precisamos saber, está escrito na palavra do Senhor. Deus teve o cuidado de lidar com cada tema e na distribuição dos livros que compõem a Bíblia, o Senhor colocou todos os ensinamentos necessários para a nossa orientação aqui na terra. Isto seja orientação com relação aos casais, isto seja orientação com relação à criação dos filhos. Tudo é interligado. Tudo é interligado. Quando um casal vão bem em seu relacionamento, também a tendência é que a criação dos filhos também vá ocorrendo bem.
Quando o casal está em crise, está em dificuldade conjugal, a tendência também é um reflexo na vida dos filhos. E neste momento nós iremos dedicarmos, agradecermos a Deus por tudo, mas dedicarmos uma parte da live, a live de hoje específica, para falarmos sobre o matrimônio e a criação dos filhos. Tema muito pertinente, porque nós encontramos casais que vivem na igreja, casais que vivem nas demais igrejas, né? Não só Batista ou qualquer outras igrejas. Eles muitas vezes estão na igreja, mas não sabem como criar os seus filhos. A parte da educação, a parte dos ensinamentos, muitas vezes deixam a desejar. Muitas vezes mesmo. E nós temos que ter todo este cuidado. E você observa que a Bíblia diz: filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, para os filhos, se eles já querem começar fazendo a coisa certa, já querem começarem a fazer o que é justo, comecem obedecendo aos seus pais. A Bíblia ela diz assim: honra a teu pai e a tua mãe. E nós vemos em muitas casas os filhos não honrando o pai e a mãe. Os filhos desrespeitando a autoridade do pai, desrespeitando a autoridade da mãe. Muitas vezes reflexo de uma criação, uma educação distorcida. Mesmo estando na igreja, como eu falei, mesmo estando sob a orientação, porque uma coisa é você ouvir a palavra e ler. Outra coisa é você praticar. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós não sejamos apenas ouvinte da palavra, mas que sejamos praticantes. Nós precisamos praticar a palavra. Então, muitos pais, eles não trazem um ensinamento adequado para dentro do seu lar. Muitas vezes eles deixam com que os seus filhos sejam instruídos pelo aparelho celular, instruídos pelas redes sociais e não instruem os seus filhos. Precisamos ter bastante cuidado. E para os filhos, a continuação da leitura fala: honra ao teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Os filhos que estão aí crescendo, que estão se preparando para enfrentar este mundo na questão espiritual, na questão profissional, para que eles possam já ter sucesso naquilo, eles já precisam ter esse princípio da honra ao pai e à mãe. Muitas vezes os filhos dizem: mas nada que eu fiz deu certo, eu não sou abençoado, eu não consigo determinadas coisas da mão de Deus, eu peço e Deus não me dá. E quando a gente olha lá atrás, a vida daquela pessoa, ele foi um má filho ou uma má filha. Eles desrespeitaram os pais, eles desobedeceram os seus pais, eles não honraram. E outro detalhe neste versículo é que seja de longa vida sobre a terra. Então há uma necessidade de honrar o pai e a mãe para que nossos dias de vida se prolonguem sobre a terra. Também tem isso, todo um detalhe. Às vezes as pessoas olham uma pessoa longínqua, com vários anos, 90, 100 anos vivendo aqui na terra, e aí a pessoa diz: olha, a pessoa realmente é saudável. Primeiro, que é uma dádiva da parte de Deus, e segundo, quando olharmos a história, é uma pessoa que foi obediente ao pai e à mãe.
Então, não só cuidar da saúde, você praticar atividade física, se alimentar de forma adequada, né? Porque as pessoas que nós vemos hoje têm 90, 100 anos de idade, eles viveram uma forma de vida diferente do sistema que nós vivemos hoje. Eles se alimentaram melhor, eles comeram o que era orgânico, né? Muitas vezes o frango que eles comiam, muitas vezes não sempre, era aquele frango criado no terreiro de casa. É o frango caipira. Matando o porco, o gado e demais animais, mas tudo ali de forma orgânica, né? Diferente de hoje. Então já começa uma qualidade de vida, mas também olhamos a questão que é Deus que prolonga os nossos dias de vida sobre a terra. Então há necessidade de honrar para que possa ter uma longa vida sobre a terra e também para que estiver bem, né? Ou seja, quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vai lá no Salmo de número 1, a palavra ela nos fala que para que a gente possa prosperar, ser abençoado, nós precisamos obedecermos a Deus, não sentar na roda dos escarnecedores, não seguir o conselho daqueles que se declaram que são contrários a Deus, né? Antes termos o nosso prazer na lei do Senhor e meditá-la nela dia e noite, pois seremos como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Então, obedecer a Deus, obedecer aos pais é um dos princípios para que te vá bem. Ou seja, as bênçãos que você tanto deseja, que você tanto almeja, elas estão aí preparadas para você. Mas há uma necessidade de honrar a Deus e honrar aos nossos pais. Aqueles que têm pai, que têm mãe, né? Cuide deles. Os filhos que estão assistindo essa live com os pais, seja obediente ao seu pai e à sua mãe. Honre a eles. Você vai perceber como a sua vida vai ser diferente. O quanto Deus irá te abençoar. O quanto Deus vai estar te ajudando nesse sentido. Então, há uma necessidade disso, do respeito aos pais. Então, frisamos isso. Da parte do filho nesse sentido, de respeitar a autoridade dos pais. E nesta criação tem que ter muito cuidado. Cuidado o pai quando determinar um ensinamento para o filho, para a mãe não desautorizar o pai. Também quando a mãe falar sobre algo, determinar uma ordem para os filhos, o pai não desautorizar a mãe, porque aí você vai estar ensinando o seu filho a desrespeitar aquele que deu a autoridade, aquele que deu a ordem. Então nós precisamos entender disso, desta necessidade muito básica, respeitar a opinião um do outro. Você pode até não concordar, né? Sua esposa deu uma ordem para seu filho, você não concordou com aquilo que ela falou, mas não diga nada na frente do seu filho, deixa ele sair, depois você chama, conversa com ela, diz, olha, tu não poderia mudar? Se ela achar que deve mudar, aí ela chama o filho e ali fala de forma diferente. E não o pai dizer, não, você não vai cumprir o castigo que sua mãe determinou, você não vai cumprir essa determinação, não pode. Então você que está assistindo. E outra coisa, muitas vezes isso, a desautorização, quebrando a regra de um do outro, gera briga. Já é um meio de gerar discórdia e brigas entre os casais. Porque vai dizer, eu digo uma coisa, eu determino algo e você me desrespeita, você tira a minha autoridade. Pronto, já é o início que o inimigo queria para incendiar aquela casa, aquele lar. E ali vai ter briga do pai com a mãe, o filho entra no meio, vai ter briga também e vai ser muito complicado.
Missionária Chanel. Graça e paz a todos e uma boa noite. Graça e paz a todos e uma boa noite a todos que estão ouvindo da palavra de Deus. Nesse momento, Adeilson falou sobre o respeito aos pais e é muito importante, não é? Esse tópico que ele falou, onde hoje estamos tratando sobre o matrimônio e a criação dos filhos. E com respeito aos pais, não poderíamos deixar de falar também a aplicação da correção, a aplicação da disciplina. É muito importante que o pai e que os pais saibam como disciplinar os seus filhos. Não é fácil. Se eu falar ou se a Adeilson falar que é fácil, não é. Não é fácil, não. Educar, não é isso, Adeilson? É difícil, mas não é impossível. Se pudermos fazer o nosso melhor, vamos conseguir sim. E aplicar a correção é muito importante. Por que é importante? Porque através da correção você vai conseguir fazer com que o seu filho ou sua filha, que ele se arrependa do que ele fez de errado, que ele venha ver o erro através da correção. A correção que falamos não é a correção de bater, não é, Adeilson? Não é essa correção de bater, de espancar, não. É a correção de você advertir com palavras, de você pode castigar com alguma coisa que vá surtir efeito. A palavra de Deus diz que em Provérbios capítulo 13, versículo 24, que o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Não quer dizer que vai reter a vara no menino, não, viu, gente? Não entendam assim, não. O reter a vara seria a advertência, a disciplina que você vai dar ao seu filho. Se você disciplina ele, você vai mais cedo, você vai plantar, vai colher o que você plantou. Mas se você não disciplina por pena, porque ele vai chorar ou alguma coisa desse tipo, você mais tarde vai chorar pelo que ele vai fazer, porque ele não vai ser um filho obediente. Aplicar a correção é pedir para a criança, o filho, pedir perdão pelo que ele fez, abraçar, abençoar. Depois que ele se arrepender do que fez. É muito importante quando a pessoa se arrepende. Você deixou ali de castigo um pouquinho, tira alguma coisa do que ele gosta, não é isso, Adeilson? A gente faz isso muito com o Arthur. Tira alguma coisa do que ele gosta e ele vai ficando ali, ó, tranquilo. Ele só volta o que ele gosta, se ele sai com os amigos, se ele gosta de jogar um game, não é, Adeilson? Se ele gosta de um celular. Então, existem formas de aplicar a correção sem que haja necessidade de partir para a parte de agressão, não é? Isso, Adeilson. Então, sempre usar a correção quando corrigir desobediência e manha. Exige a desobediência quando você diz, meu filho, vá fazer isso aqui, e existe a manha. A manha já é diferente, né? Porque é aquela história, o menino já sabe o ponto fraco. Ele se você vai reclamar, vamos dizer que ele vai cair, vai ciscar. Aquilo ali já é manha. Porque toda vez que você vai... Eu não vou reclamar com esse menino, não. Porque toda vez que eu vou reclamar com ele, ele cai e cisca. Então, isso aí já é uma manha dele. A desobediência, você manda ele fazer alguma coisa e ele não obedecer. Porém, os dois andam no mesmo caminho. Tanto a desobediência quanto a manha. E não é bom. É bom que os filhos saibam o seu limite, o limite que o pai e que a mãe determina para ele. E o limite dele é ser corrigido para que ele possa, sim, fazer as coisas corretamente. E a palavra de Deus ensina que se você reter a vara, você vai aborrecer o seu filho no futuro não vai ter limites para ele, não. Vai ser aquela criança que cresceu podendo fazer tudo. O brinquedo que eu quero, eu vou ter que ganhar, minha mãe vai ter que dar. A roupa que eu quero usar é essa, minha mãe não vai tirar, porque eu vou citar o nome do meu Arthur. Eu não vou pegar esse brinquedo de Arthur não, porque eu sei que Arthur vai chorar. Se eu pegar, ele vai chorar. Não, eu tenho que pegar. Se o momento é de pegar, eu não vou deixar Arthur dentro da igreja brincando com vários brinquedos onde o culto está passando. Onde Arthur está em um local que não pode fazer zoada, eu vou deixar para Arthur não chorar. Não, a gente tem que advertir, tem que corrigir. Porque mais tarde ele vai saber a importância do que é o corrigir, do que é o aplicar a correção, do que é o disciplinar.
Tanto é que uma hora ou outra ele vai dizer que eu vou ficar de castigo. Eu não vou fazer isso não, senão eu vou ficar de castigo, porque ele já vai ser advertido do que as causas, as consequências do que ele causou. Vai gerar consequência. A consequência pode ser a aplicação da correção, e essa correção vai ser através de um castigo, uma advertência, onde o pai ou a mãe vai mostrar. O importante é muito os dois estarem juntos para mostrar e um segurar o que o outro corrigir, para que a criança saiba o seu limite e para que ela não venha fazer novamente. E quando ela vier fazer novamente, que a criança saiba que se eu for fazer, eu vou ser advertido por mamãe ou por papai e eu vou ficar de castigo, então eu não vou fazer. Então, ambos os tópicos, eles caminham juntos, pois mostra que a criança, ou o filho, no geral, né, a qualquer custo quer fazer o que quer. Se ele quer fazer o que quer, então deve-se aplicar a correção para que saiba que existem limites para tudo. Existe o limite para assistir, existe o limite para brincar, existe o limite do horário de dormir, não é isso, Adelson? Existe o limite para tudo para uma criança. Então, se você instrui ela desde pequena com os limites, quando ela estiver um adulto, ela também vai saber fazer todas as suas coisas com limite, porque você aplicou a correção adequada naquele momento certo. Se você aplica a correção adequada no momento certo, tenha certeza que o seu filho vai estar sendo bem estruturado no caminho que ele vai seguir. Amém, é verdade. Provérbios capítulo 29, versículo 15, diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então há esta necessidade do ensinamento, da repreensão, da necessidade de você colocar o seu filho de castigo, mas explicar por quê. Muitas vezes o pai tira o celular do filho, mas não explica ao filho o porquê que está tirando o aparelho, porque está tirando o game, porque está tirando o brinquedo. E a criança que não é repreendida, a criança que não é ensinada pelos seus pais, ou seja, aqueles que os pais entregam a criação para si mesma, elas envergonham os seus pais. Pode observar, envergonham os seus pais, principalmente quando está fora de casa. Principalmente. E às vezes o pai e a mãe dizem: mas eu não te ensinei isso não, menino, para você fazer. Mas muitas vezes justamente não é porque ensinou, mas é porque deixou de ensinar. Deixou de ensinar, deixou de repreender. E esta repreensão, ela gera sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então, tome muito cuidado com isso. Não tenha pena de repreender. É necessário. Os mais antigos, eles têm uma expressão que usam e fala assim: você agora não quer ver seu filho chorar, mas amanhã, no futuro, eles vão te fazer chorar. E é isso que muitas vezes acontece. Você não quer, não, o bichinho vai ficar triste, ele vai ficar traumatizado, né? Tem muitos psicólogos por aí: não faça isso porque seu filho vai ser traumatizado. Olha, aqueles que participaram de uma criação mais como eu, que já tenho 37 anos de idade, e outros, a criação não era tão moleza, não. Ou você respeitava ou não respeitava o seu pai e sua mãe. E quando desrespeitava, não só era o ensinamento de palavra, não. Às vezes a vara também descia nas costas. E essas pessoas que passaram por isso, nós vemos que muitas vezes são pessoas educadas, pessoas preparadas para enfrentarem esta sociedade que nós estamos aí. E quando nós vemos muitas vezes a questão de deixar de disciplinar, de deixar de castigar, de deixar de repreender, às vezes a gente encontra muitos adolescentes entregues às drogas, ao álcool, por falta às vezes de uma repreensão mais severa, de um ensinamento melhor também da parte dos seus pais. Claro que tem todo um cuidado,
toda uma série de estudar o histórico daquela pessoa, mas não podemos deixar a criação dos filhos ser responsabilidade dos filhos. A criação dos filhos é responsabilidade dos pais. Os pais é que têm que disciplinar, é que têm que ensinar, é que têm que mostrar o que está errado, é conversar com os filhos, mas também na hora de ser duro, tem que ser duro. Pelo menos eu aprendi assim, crio meus filhos assim. E vai dar certo, em nome do Senhor Jesus, porque é baseado na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor ensina dessa forma. Missionária. As consequências da falta de correção. As consequências já foram ditas em todos os pontos aqui. Nós citamos as consequências da falta de correção. E a palavra de Deus diz em Números, capítulo 14, versículo 18, que o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª gerações. Que foi o que a Deus até citou em um dos tópicos, não é? Que às vezes você não foi um bom filho e no futuro você reclama porque você está sofrendo, porque você está passando aquelas dificuldades, porque está passando aquele momento difícil e não lembra que no passado você não foi um bom filho, você não respeitou a sua mãe, não respeitou o seu pai, não ouviu os conselhos, não amou quando devia amar. E tudo isso traz consequências. E as consequências elas geram de gerações a gerações, porque como você não teve aquele carinho e aquele respeito pelos seus pais, você também não vai ensinar os seus filhos. Infelizmente, o que aprendemos é o que expressamos para as pessoas. E aquilo que nós não aprendemos, geralmente não expressamos. Tem pessoas que não sabem ser simpáticas. Não é isso, Adelson? Tem pessoas que não sabem ser simpáticas, mas você não sabe por trás daquela aspereza daquela pessoa o que aconteceu na vida dela. Às vezes tem alguma coisa que aconteceu que a pessoa se tornou daquele jeito e não buscou melhorar. Porque mesmo você não tendo aquela alegria no seu coração, mas você pode sim buscar melhorar. E aqui diz que Deus não tira as consequências do pecado, da ausência da correção. Os filhos precisam serem corrigidos para não serem corrigidos fora de casa. E isso é muito importante, é muita responsabilidade dos pais. E é chato você chegar em um lugar onde você não tem controle do seu filho, chegar em uma festa que sabe que não pode correr, não pode ficar rodeando ali aquela mesa do bolo para não derrubar o bolo, para não derrubar os enfeites, a decoração, e seu filho está lá correndo. E a pessoa que é o dono da festa chega, olha... Ô Janaína, vem aqui, segura teu menino e deixa ele sentado contigo, porque vai terminar, ele vai derrubar ali o bolo. E aí, você vai passar por um constrangimento, porque você não reteve seu filho ao seu lado, sabendo que aquilo não era possível. Então, é muito importante que você corrija. E as consequências da falta de correção vai levar para que seu filho, no resto da vida dele, ele possa ser atingido. Atingido de qual forma? Ele não vai ser sempre chamado a atenção. Isso aí em uma sala de aula, o professor explicando, fica fala, porque eu sou professor e sei o que é isso. E fala, que você fala, parece que a audição aqui, não sabe o que é. Se comporte, faça silêncio. Por quê? Porque não aprendeu. E ao longo da vida dele, ele não vai durar nenhum trabalho e um emprego, porque não vai ter como obedecer ao seu patrão. Não vai ser um bom esposo, um bom pai, porque não vai saber nem educar os seus filhos, nem vai ser um bom esposo na sua casa. Se você não tem, então é muito importante que seja corrigido desde o início. E se você não está dentro de todos esses tópicos que acabamos de falar, que você ainda, mesmo que seja adulto, se corrija. Se corrija, porque assim, nós temos os nossos pais por um período na Terra, depois não vamos ter mais. Eu tenho minha mãe com 77 anos. Acho que é isso, 77 ou 78. Não sou muito boa de idade não, viu? Eu só lembro dos meninos ainda e a minha. Mas ela tá bem, não é, Adeilson? Bem saudável, graças a Deus. O pai de Adeilson tem quantos anos, Adeilson? 86. E tua mãe? 67. 86 e 67.
já estão bem maduros na idade. A minha mãe, graças a Deus, ela vem caminhando bem. Os pais dele um pouco doentes, mas também estão vivos. Então, nós temos os nossos pais por um período na terra e eles nos ensinaram, nos deram os ensinamentos. Então, se eles estão e nos deram ensinamento, devemos amar, cuidar, respeitar, zelar, abraçar. E se você não disse a ele que o ama hoje, diga que o ama. Diga que ama seu pai, diga que ama sua mãe, diga que ama seu irmão, que ama sua família. Porque a família foi o que Deus nos deixou para constituirmos aqui na terra. E se você cuida e cria os seus filhos debaixo da unção e da graça de Deus, tenha certeza que seu filho vai ser instruído sim na palavra. Instrua sempre ele na palavra de Deus. Porque os ensinamentos da palavra do nosso Deus vai levar o seu filho no caminho do Senhor. E o caminho que ele vai crescer e ele vai aprender. Porque o meu Arthur, muitas coisas que eu falo, ele diz, eu não posso porque eu sou crente. Veja, ele já tem a noção de algumas coisas porque ele já vê o nosso comportamento em casa. Então é muito importante que você faça isso, que você corrija, que você aplique a correção na sua casa, que você mostre aos seus filhos a consequência que ele pode ter no futuro dele ser um mau filho. Porque um mau filho é o que é Deus? Um mau esposo. Tendência a ser um mau esposo. Não é? Ou uma má esposa. Porque se você não foi bom filho com quem te gerou, com quem te criou, imagina com uma pessoa que você conheceu e vai começar a viver. É difícil, sim. Então, que Deus, assim, nos dê uma sabedoria para podermos criar os nossos filhos debaixo da sua graça, criar os nossos filhos ouvindo os mandamentos da palavra de Deus, os mandamentos, honra teu pai e a tua mãe, para que teus dias se prolonguem aqui na terra. Então, que honremos os nossos pais, honremos com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação. Amém. Vamos para os agradecimentos. Agradecendo também, vamos agradecer, encerrando aqui o nosso tema de hoje, o matrimônio e a criação dos filhos. Não esqueçam também de continuar seguindo a nossa página. Se alguém que está nos assistindo hoje não seguiu ainda, siga a página da nossa igreja, curta, compartilhe a palavra de Deus, mostre os ensinamentos que não são ensinamentos de Janaína e a Deus, os ensinamentos estão baseados e fundamentados na palavra do nosso Deus. Agradecemos também a todos os irmãos da nossa igreja, nossos amigos, familiares, todos os ouvintes que sempre nos acompanham, a todos que hoje fizeram a postagem no Instagram, que fizeram a propaganda, não é da palavra de Deus, não é minha, não é de Adeilson, é da palavra de Deus. Porque nós estamos aqui para fazer o trabalhar de Deus, ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é o que nós estamos fazendo, para Deus e por Deus. E iremos também mandar um abraço para a Kelly e seu esposo Abelardo, que sempre nos acompanha. Sua princesinha Maria Cecília, o coração da tia. Vê, Cecília, segura aí o coração da tia. Deus abençoe muito vocês, a Marília e a seu esposo, aos seus filhos, Bruno, seu esposo Bruno e seus filhos Derek e Davi. Deu um apagão agora na minha mente, mas eu lembrei. Bruno e seus filhos Derek e Davi. A todos vocês que sempre têm nos acompanhado. E vamos também deixar aqui um versículo para 2 aniversariantes. A primeira aniversariante é a filha da irmã Janeire, a irmã Joyce. A irmã Joyce hoje está aniversariando. E também Zenildo, o amigo do meu esposo, um amigo nosso, o esposo da nossa querida Nancy, também está aniversariando hoje, não é isso, Adeilson? Iremos deixar para vocês 2 versículos da palavra de Deus. Em Números, capítulo 26, versículos 24 e 25, que diz: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto sobre ti e o Senhor te conceda graça. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que ilumine, que guie e que as bênçãos de Deus continuem sobre suas vidas. Zenildo e Joyce. Também iremos apresentar uma oração por Ciene e toda a Ciene sobrinha e sua família, que ela pediu a oração, que apresentemos todos os casais. E também apresentemos a todos os profissionais da educação, que hoje é comemorado o Dia dos Profissionais da Educação. Que Deus abençoe a cada um de nós que somos profissionais da educação, que nesses dias estamos trabalhando online
difícil, uma situação difícil, mas que logo, logo Deus vai estar restaurando tudo e nós estaremos voltando para a nossa rotina. Que Deus abençoe a cada um dos profissionais da educação. Deixo também os mesmos versículos em Números 6, 24 e 25. Amém. Então, Deus abençoe a todos vocês. Os convido para orarmos e reforçando a necessidade de você seguir a nossa página, a página da igreja, PIB Água Preta, compartilhar as nossas lives, as nossas transmissões e orarmos pelas nossas vidas. Amém. E também agradecendo também ao irmão Silva, ao irmão Sérgio, que está nessa empreitada, nos ajudando sempre, o estúdio SS Arte, né? Estúdio, né? Que você possa também visitar a página do estúdio. Se você necessitar do estúdio para gravar as suas lives, divulgar os seus shows, né? Os seus produtos, ou sua loja, entre em contato com o estúdio. Os meninos são profissionais exemplares, né? De altíssima qualidade e têm abençoado esta igreja, e Deus também os abençoará ricamente e fará prosperar os seus caminhos. Oremos. Senhor, neste momento nós queremos apresentar os casais, queremos apresentar os filhos, queremos apresentar as pessoas que pediram oração, aqueles que estão conectados neste momento. Senhor, intervém na vida daqueles casais que estão em brigas, daqueles casais que estão com a vida atribulada. Ajuda os filhos, ajuda-os na criação dos seus filhos, ensinando pela palavra. E muitos que talvez estejam sem norte, sem rumo, sem saberem como criar os seus filhos, que eles possam lerem a palavra, se inspirarem em Ti, Senhor, e extrair da Tua palavra os ensinamentos necessários para a criação dos seus filhos. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos pelos milagres que o Senhor tem realizados em nossas vidas, pelos livramentos todos os dias que o Senhor tem dado em nossas vidas. Ao sairmos de nossas casas, ao irmos ao nosso trabalho irmos e voltarmos em paz, é o Senhor fazendo intervenção, acampando os seus anjos ao nosso redor, assim como diz a palavra no Salmo de número 91. O Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. E nós acreditamos nisso. Nós temos fé, ó Deus, sabendo que Tu és um Deus de providência. Suplicamos por aqueles que estão necessitando de um milagre em sua vida, necessitando de um milagre para restabelecer o seu matrimônio, para restabelecerem a criação dos seus filhos. Deus, intervém na vida dessas famílias, Senhor. Com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, os ajudando a lidarem com os problemas diários. Também oramos por aqueles que estão desempregados. Deus, abre uma porta de trabalho, Senhor. Que a porta seja bem larga, Senhor, conforme a Tua autoridade e o Teu poder. Tão somente que as pessoas creiam em Ti e elas receberão. Oramos por aqueles que estão enfermos, doentes, internados nos hospitais, necessitando de um milagre. Pai, vai em socorro desta pessoa, porque elas estão precisando e estão clamando. E a Tua palavra diz que quando nós clamamos a Ti, o Senhor ouve do céu e responde às nossas orações. Nos dá uma semana abençoada, assim, um final de semana de bênçãos, de prosperidade. Nos ajuda, Senhor, na retomada dos cultos, as igrejas que estão necessitando de Tua ajuda, da Tua intervenção. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém. Tenha um bom final de semana abençoado para você e sua família. Deus nos abençoe.